Voltamos. Voltamos aqui, que Isso aí. acabou. Deve ter sido a chuva que deu problema na internet. A chuva de Piuma, Marataízes veio para cá. Professor, no intervalo eu estava conversando com o Zeca uma seguinte questão. Tem uma coisa muito interessante, ainda também não tem em Marataízes, mas que transformar a fibra do abacaxi em tecido 100% ecológico, uma coisa muito interessante, que é um sonho nosso trazer para o município também. E eu cheguei a tentar fazer experiências com a coroa do abacaxi, que tem a fibra, né? É uma parte que a gente tira dos espinhos, mas fiz muito artesanalmente. De repente, tentarmos fazer com os equipamentos que você tenha, seria bem legal também. A fibra é uma fibra curta, para um pingente daria para fazer. Um abacaxi, de repente, com uma trançagem indígena, algo assim. Interessante. Tratar a coroa do abacaxi para tirar suas fibras e aí, a partir daí, produzir alguma coisa, né? A matéria-prima, sim. Interessante. Seria muito inovador. Tudo bem, ótimo. Eu acho que é um bom caminho. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Compartilhar aí. Sim, a gente podia entrar agora um pouco sobre o consumidor mesmo para valer, né? Quem que é esse que compra? Porque pode ser a própria mulher que vocês estão colocando como usuária. Também saber se isso vai ser vendido pela internet, se é ponto de venda, como é que é isso aí? Atualmente, nós temos trabalhado muito com as feiras da Aderes, né, que tem sido um ponto muito legal para a microempreendedora, porque às vezes ela não tem condição de montar uma loja, então esse posicionamento da Aderes está escoando produção, está sendo muito interessante, intercâmbio também, network. Temos em Marataízes uma loja colaborativa, onde cada artesão deixa uma peça. Tem a feira do artesão em Marataízes, é um espaço bacana que a prefeitura colocou. Pela internet tem algumas amigas que vendem, eu concentro mais em palestra, mas tem algumas meninas do coletivo que vendem na Shopee, tem outra que vende no seu próprio Instagram, sai também, tem saída pela internet. Mas vejo que as feiras têm sido a maior forma de expor a produção por enquanto. A visita do turista lá em Marataízes é muito difícil, né? Não, sempre tem. Marataízes que espero que não fiquem chateados, mas é meio que o quintal de Cachoeiro. Então, assim, tem a população que mora na cidade, que consome, que existe uma economia forte em torno do abacaxi marataízes. Mas cachoeirense sempre tem uma casa em Cachoeira e Marataízes, então está sempre no meio da semana, fim de semana. Então há um fluxo. Eu vou te falar dos municípios que eu citei, Piúma, Itapemirim, até mesmo Anchieta, o fluxo maior de pessoas é em Marataízes. Durante o ano, não é só sazonal. No verão, claro que tem mais ainda, mas Marataízes tem essa peculiaridade de ter gente durante o ano inteiro. Então quer dizer que não tem um canal oficial desse material que é produzido lá não, né? É feito sempre por iniciativas individuais e alguma outra associação que está envolvida, não é isso? Nós estamos estudando um caso de formar uma cooperativa, não temos ainda, para fazer justamente escoamento de produção. Porque atualmente, nas minhas pesquisas, o que eu tenho observado? É muito aquela coisa assim, arte-terapia, fiz uma pesquisa, né? Então, a maior parte é arte-terapia, algumas fazem para uso próprio, para presentear, tem umas que tem uma geração de renda boa, 7 mil, né? Aí tem menos também, 3 mil, um salário, tem essa faixa, com biojoia, ecojoia, então tem essa faixa aí. A que ganha mais das minhas pesquisas que eu observei é essa que vende pela internet, mas as feiras. Hoje o ponto-chave tem sido as feiras, porque elas vão para. Teve agora no Mochuara, teve uma saída boa de mercadoria, né? A FECARTES, tem a Expo Sul, que é de agricultura, mas junta, tem a própria feira do município.
essa tem sido uma forma interessante de vendas, porque a pessoa não precisa ter funcionária, não precisa estar alugando um ponto. Então, hoje, com a estrutura que a Deres tem dado, a pessoa fica pensando 10 vezes em montar uma loja, porque é bem mais prático ir para as feiras, que a Deres já coloca o show, já tem toda aquela, sabe? Então, antes esperava-se o turista. Agora, com essa estrutura da Deres, a gente vai onde o turista está. Show. Legal. Deixa eu ver aqui. Então, você colocou sobre os canais de compra, o perfil demográfico do consumidor é muito parecido com o usuário, né? Normalmente quem compra é para usar, não é isso? Sim. Legal. E o pessoal fica motivado porque é algo natural, é algo ecológico, é algo com uma pegada regional, não é isso? Sim, eu vejo, principalmente quando tem eventos no IFES, às vezes tem eventos de pesca, evento da agricultura familiar, com toda essa, né, teve agora um evento da economia azul. Então, aquele ciclo de palestras fazia com que a pessoa passasse a questão de levar-se uma peça, por exemplo, porque as pessoas estão mais conscientes, né? E quando elas estão diante desse diálogo de sustentabilidade, eu chamo de moda ecológica. É uma forma de cuidar do planeta. Eu chamo de mais vida, menos plástico. Então, eu estou usando sementes aqui, de paxiúba da Amazônia, paxiúbão. Se eu enjoar desse coral e ele cair do meu pescoço no meio da rua, dá-se uma árvore. Agora, se fosse um plástico, né, levaria milhões de anos para decompor, ia gerar dióxido de carbono, aquecimento global. Legal. Bom, a gente pode ir em frente, se você permitir alguma coisa sobre consumidor. Vocês querem perguntar? Falar alguma coisa? Estão satisfeitos? Vamos em frente, então. Algumas questões técnicas agora. Obviamente que, normalmente, os adornos, né, seja que valor for, que condição for, ele tem uma parte metálica e uma outra parte gemológica, entendeu? Quer dizer, normalmente Sim. o metal ele serve para afixar a parte gemológica e também prender essa peça no corpo. Então, a gente gostaria de ouvir de vocês assim, que materiais vocês usam, metais no que vocês fazem, e a outra parte, outros materiais, eles são sementes? Como que é isso? Então, isso aí é uma coisa. Quando eu estava escrevendo mesmo artigos, né, de publicação científica, eu fiz um artigo que era o tradicional artesanato em concha de piúma como ferramenta de educação ambiental. E convidei alguns biólogos amigos meus para revisar o artigo. E aí vinha uma dicotomia, porque vem aquela questão, ambientalistas mais radicais dirão que eu não posso usar conchas, né? Mas o Sebrae, por exemplo, ele vai dizer que se eu pegar essa concha e fizer uma eletrofusão, ou banhar ouro, fizer um detalhe, que ela será uma biojoia. Então, a gente vai encontrar conceitos de biojoias diferentes em diferentes setores. Pronto, aí, né? Isso aí já fica aquela coisa, o que é biojoia afinal? Nesse curso que nós fizemos com o Pronatec, eu priorizei o máximo o conceito de biojoia que se encaixasse em vários setores. Então, eu utilizei linha, fibra natural, semente. Utilizei as conchas pelo seguinte motivo. O artesanato em conchas de piúma foi tombado em 2024 como patrimônio imaterial estadual. Então, na proximidade de Piúma, com Itapemirim, com Itaízes, a gente vê que as culturas elas são primas irmãs. Né, a distância geográfica é muito curta. Estou em Piúma, em 10 minutos, em 5 minutos eu estou em Itapemirim, onde eu estou agora, nesse momento. Aí, se eu ando mais 20 minutos, eu estou em Marataízes. Então, parecem bairros, né? Os municípios aqui são limítrofes, são bem próximos. Então, se há uma lei que diz que esse artesanato em conchas é um patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo,
Então, eu já tenho um embasamento legal para poder usar essa concha, certo? Mas para a gente ficar menos. Dessa vez foi ela, né? Dessa vez foi ela. Você está sem áudio, Zeca. Veja, pessoal, a gente está procurando ela porque... É a chuva, professor, a chuva está terrível. Aqui sem também áudio, deve ter sido isso. Sim. Então, o que a gente está colocando, só para a gente alinhar aqui com quem está na sala de aula, é que a gente tem esse material. Agora é uma hora importante para que possa definir o que vai ser feito, né? Porque eu não sei, ela vai falar, tá falando das conchas, certo? E as conchas, ela tem algo muito sutil, sensível aí. Uns acham que devem usar a concha, outros acham que não, né? Então é um campo que tem que tomar cuidado para tomar a decisão. Não, chegou de volta daí. Tá difícil hoje. Mas então assim, para o conceito de biojoy, nós tentamos o máximo utilizar elementos naturais. Para o conceito de ecojoia, por isso que eu digo que acho ele mais abrangente. Para o conceito de ecojoia, eu tenho uma liberdade artística maior, porque eu posso utilizar recicláveis. Nós fizemos coisas com vidro de shampoo, garrafa PET, fizemos peças. Então, me dá uma liberdade maior de material. Então, em cima da sua pergunta, vai depender de para onde estamos conduzindo esse material. Fica mais confortável trabalhar com o conceito do Sebrae, onde eu posso colocar metais, misturando com sementes, né? O Sebrae me dá essa liberdade de ação. Normalmente aí, atualmente, vocês costumam utilizar o quê? Atualmente, na produção local? Como? Atualmente, quais materiais estão sendo usados? O mais comum hoje? Hoje, esse que eu estou aqui, ele tem uma base de metal, que é só para dar estrutura. Eu tento colocar o máximo semente, madeira, né, concha, tento colocar o máximo. Uso metal ainda assim, mas eu tento. Aí eu falo com os meninos, quando você for vender, se vier uma pessoa, às vezes é um biólogo. Aí você fala, esse aqui é 100% biojoia, esse aqui é 70%, a gente faz dessa forma. Então, mas esse metal é o que é? Prata? Costuma usar prata ou é latão? Esse aqui é o arame que me deu a estrutura. Arame Ele mesmo, né? Coberto de sementes, E essas sementes são todas colhidas aí, né? Lá na região. Hoje, essa que eu estou aqui é da Amazônia. Por exemplo, o artesanato em conchas de piúma, não necessariamente todas as conchas são de piúma. Não é artesanato das conchas de piúma, é em conchas, né? Mas enfim. Então, eu colho também com as alunas aqui, até para ficar mais barato. Né? Aqui nós conseguimos muita linhaça, fica bonitinho, mas exige um tratamento, tem que ferver para furar, envernizar, exige um tratamento e tempo. Conchas também. Na questão das conchas, para ficar mais sustentável, nós tentamos trabalhar com sururu, que é reutilizar as conchas que foram utilizadas na culinária, né? Então, a gente está evitando até o descarte, que se acumular aquele monte de concha, vira até um problema ambiental. Igual aqui usamos muito peguari também, que é da Bahia, mas que é um problema na Bahia, porque é uma concha grande, o turista vai pisar e fura o pé, então o governo estimula que venda-se esse peguari, por exemplo. Então, toda essa história você vai contando também para o seu cliente, não é um problema ambiental, é uma solução ambiental. Tem uma aluna nossa que fez um abacaxi de semente de casuarina.
É uma semente pequenininha, sabe? É uma semente pequenininha que quando a gente vai andando na areia, fura o pé. Então, ao colher essas casuarinas, também passou a ser uma solução. Então, a gente vai tentando ver essas possibilidades. A taboa, por exemplo. A taboa também tem muito na nossa região. Tá boa demais na lagoa, ela gera uma substância que agora não vou lembrar o nome, mas que polui a água, os recursos hídricos. Então, retirar um tanto quanto de taboa de forma consciente é uma solução também ecológica. Tem muitas linhas, tem muita coisa aqui no nosso bioma que dá para a gente encaixar, sabe, que o custo vai ficar baixo e que a gente vai ganhar o selo da ONU. O Guilherme tem É que eu ia falar que uma das principais questões para o governo da Concha seria a questão dos CITES, né? Que é aquilo que eu esqueci assim, o que significa CITES, mas tem algo a ver com proteção de espécies, né? Então, assim, mesmo que a espécie não esteja no CITES, existe também aquele problema de que na alfândega de certos países existem materiais ou conchas, sementes, objetos orgânicos que não podem entrar. Então, um dos problemas, uma das principais questões da biojoia é essa que mesmo que no Brasil você tenha uma legislação que permita, você pode ter um outro país você não possa entrar com a biojoia. Então, é isso que eu queria falar sobre a questão do CITES. Eu fui até pesquisar e eu vi que só existe uma espécie de concha no Caribe que é produzida pelo CITES, mas mesmo assim, você pode ter algum outro país que tenha mais espécie de concha protegida, inclusive alguma concha aqui do Espírito Santo, é isso que eu ia falar. Muito interessante para a gente pensar na questão da exportação, né, futuramente. legal, porque é isso que, dentro daquele universo de consumidor, né, a gente, se você quiser, a gente pode incluir como uma possibilidade de inovar para exportar. Sim. Agora, uma coisa que você poderia me ajudar. Eu tenho visto comercializarem muito a madrepérola, que seria um coproduto, aí você ainda mantém o brilho da concha, mas você está saindo da concha em si. Uma questão a analisar, porque o brilho é lindo, né? De todas elas. Dado o sururu, então, que é descartado, é um brilho lindo. É um brilho escuro, azulado, uma coisa diferente. Você pode esculpir, pode gravar na madrepérola. Tem várias. Então, É uma possibilidade. Legal, são tudo eu não possibilidades. tenho aqui equipamentos para trabalhar com a madrepérola, mas eu sei que é um elemento que está em alta, inclusive no Borro Chique. Então, essas possibilidades elas são viáveis, né? Que a gente está colocando a tentativa de pensar algo que seja execuível, né? Que possa ser feito, né? Não pensar uma coisa de outro mundo que não cabe lá. Mas aí o uso de metal e também perfurar, cortar, entalhar, essas coisas todas é possível ser feito na área de produção aí lá da região, né? Está dizendo se eu tenho esses equipamentos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Não, porque a gente tem que levar em consideração a capacidade instalada também, né? O sistema de produção que tem lá é produto artesanal, feito à mão, né? A perfuração deve ser perfuratriz manual, né? Aqui nós temos artesãos que usam. Ai, agora foge o nome do equipamento, meu Deus. Esqueci o nome do equipamento agora, mas que lixa a concha, que fura. Eu tenho furadeira manual e às vezes a gente usa artesanalmente mesmo, parece um preguinho, que fura a concha. As sementes, algumas que eu compro já vêm furadas, mas nós furamos com uma furadeirazinha manual, não é nada muito difícil. Mas tem a polideira, a lixadeira, quem trabalha com arte decor, com materiais mais pesados, tem esses equipamentos que são maiores. Nós fazemos mais manualmente mesmo. Tá. Porque tem alguns autores que costumam falar que chama joia de montagem.
E você tem os Sim. componentes que você vai montando. Aí produz a joia por montagem, né? Tem outros não, que produz tudo, derrete, funde, faz outras produções mais. Se ela trouxe um pouquinho aqui, né, que ela faz a. Né? É semente de? É um coquinho. Pouquinho também. Mas a questão é a seguinte, se vocês têm um material desse aqui, o que vai fazer no máximo é furar, polir, não é isso? Não sei se você consegue. Ai, que coisa linda, usaria fácil. Tá vendo? Lindo, aham, sim. Esse é o trabalho dela aqui. Ó, essa aqui tem coxinhas, tá vendo? Botou uma pérola dentro, tá vendo? Sim. Lindo. Essa aqui é pérola da água doce. Olha, que chique, legal. Então, obrigado, Elizabeth. Então, veja, pelo que eu estou vendo, o trabalho aí é mais uma joalheria de montagem, né? Você pegar uns elementos, Como uma perfuração, colagem. nas carteirinhas das artesãs, todas a técnica está montagem. Ah, bom, show de bola. Eu acho que a gente tem uma boa informação sobre o processo. Deixa eu ver se a gente tem mais uma questão aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui para as perguntas que a gente preparou. Então, processo produtivo, a gente está falando aqui que é a joalheria de montagem, né? A escala é uma escala artesanal, não é a produção industrial, né? Vocês fazem de acordo com a quantidade da produção das artesãs, né? Não é isso? Bom, aí que tem. O estilo é o uso desses materiais, né? Isso como seria o estilo aqui. O estilo, Aí está dizendo o estilo. Deve ser ecológico, né? Próprio. maximalista, penso eu. Até porque, né, para ser minimalista, só se for trabalhar com a semente da linhaça. Sementes em si são grandes, são maximalistas. Então, Borro chique, está em alta. eu acho que seria interessante se você pudesse depois enviar, trazer algumas fotos de alguns produtos, pelo menos uma coleção dos mais icônicos que você tem lá. Sim, eu queria até convidar os alunos a adicionarem nosso Instagram, que ajuda a gente também, né? Que sempre que a gente vai mandar projeto, a gente manda. Então, o nosso Instagram é Mudecim, M-U-D-E. Você pode digitar aí No chat, isso. digita aí no chat, Tá, Mudecim Sul Capixaba. Vou colocar no chat. coloca no chat que aí a gente. Ok. Deixa eu procurar o chat aqui. Mensagens. Pronto, coloquei. Mudecim Sul Capixaba. Deixa eu ver se eu consigo entrar logo aqui. Aí a gente já. Um minutinho. Acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu compartilhar com você para ver se eu estou colocando o certinho. É esse? Isso, exatamente. Tem as meninas aí. Então, beleza. Hoje eu vou colocar mais peças aí, que eu coloco muito ação, né? Vou colocar mais peças. Então, eu vou mandar para a turma já o link.
Aqui tem que ser feito tudo na hora mesmo, para não esquecer. Pronto, já mandei pro. Pronto, aí já está lá, acho que as pessoas já vão adicionar agora já. Né? Então ali a gente tem alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo ir lá de novo. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu só ir aqui, Instagram. Isso aí. Aí. Então. É isso aí, Graziela? Sim. Então. Abaixo vai aparecer algumas peças aí abaixo. Ó, aqui tem um exemplo aqui, né? Isso. Ó, não é isso? Semente do olho de boi. Então, olho de boi, legal. Tem outro aqui. Tem uma Uhum. tem uma série de exemplos. Esse aqui é o que você está usando, né? Estou usando hoje. Ah, legal. Isso aí. Então, tem uma série de exemplos lá Tranquilo. Acho que dá para colher uma série de informações ali. Show de bola. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Bom, então, diretrizes, estilo, referências visuais, você já falou a questão do abacaxi. Bom, agora eu vou discutir aqui com a turma, Zé, pedir que eles preparem um documento para ver se alguém tiver interesse mesmo, eu vou ver aqui como que vai, e aí a gente faz para a próxima etapa, colocando. E aí a gente vai colocando, trazendo para você, convidando para reunião, essa coisa toda, para a gente fazer como é feito aí fora. Certo? Perfeito. Vocês têm alguma pergunta, colocação, né? Alguma coisa que queiram perguntar, Graziele? Como é que está agora? Tranquilo? Então, eu acho que você passou para a gente uma série de informações básicas, importantes, e junto com isso, que obviamente vai pesquisar, e eu preciso ver com eles o nível de envolvimento, se eles vão tocar isso, porque a gente vai fazer uma proposta aqui. Pode ser uma proposta que partam deles ou pode ser um atendimento à sua demanda, entendeu, Graziele? Certo? Sim. Então, fique aí com a palavra final, pode falar o que você achou interessante, o Zeca também. Bom, quero agradecer pelo convite. As meninas estão muito empolgadas, querem conhecer vocês. Elas são esperançosas que possa ser feito esse trabalho, né, junto ao município. E quem sabe até elas vislumbram a possibilidade de poder estar fazendo design, porque elas já são designers que nasceram com isso, né? Mas ter esse ganho técnico, ter esse aprofundamento, eu acho que seria muito importante para o nosso litoral sul, para que elas sejam mais do que artesãs, né? Para que elas sejam artistas mesmo. Já são de nascença, mas essa capacitação é necessária. As peças que eu vi e achei lindas, vi que a contribuição dos alunos, vi que eles estão bem antenados. E eu quero agradecer e espero que essa parceria possa gerar frutos além dessa reunião de hoje. Graziela, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eles toparem, a gente pode fazer uma visita? Lá em... Nossa, com certeza, elas ficariam muito empolgadas. Ok, ótimo. Tá bom. Obrigado, Zeca. Você quer falar alguma coisa, Zeca? Quero agradecer a disponibilidade aí da Grazi, né, poder ter esse contato aí com o senhor e seus alunos, né? A gente já vem na tentativa aí já há algum tempo, né, Grazi? Sim. Professor, e aconteceu. Tenho certeza que é o início aí de uma excelente parceria. Só em ouvir que a possibilidade dos alunos visitarem lá. Eu quero ir junto, tá? Deixo claro aqui. Tá bom. Quero ir junto nessa visita aí. Tá bom. Levar também as alunas aí na UFES, né, para poder ver o trabalho de vocês. Acho que seria bem legal também. Sim, sim. Essa troca, esse intercâmbio. Exatamente. Faço questão de participar aí desse processo. Muito obrigado, Grazi. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Em nome aqui do curso de Gemologia, em nome da disciplina de inovação,
né? Eu gostaria de agradecer a disponibilidade, a oportunidade que você nos dá. Espero que isso funcione. Tá bom? Um grande abraço e vamos nos encontrando, então. Ok, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.